boa tarde. Prevenir o assédio moral no ambiente de trabalho. A determinação é do Conselho Nacional de Justiça e vale para todos os tribunais do país. Em Mato Grosso, magistrados e servidores têm a oportunidade de participar de um curso à distância sobre a temática. Essa iniciativa, adotada pela Justiça mato-grossense, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Seminário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça reflete sobre o impacto econômico do direito. Supremo Tribunal Federal realiza audiência de conciliação entre representantes dos governos estaduais e da União sobre as novas regras do ICMS sobre combustíveis. E ainda, Superior Tribunal de Justiça não vê ilegalidade na suspensão de processos que discutem a contagem da pena em dobro em presídio de Pernambuco. Representantes dos governos estaduais e da União se reúnem daqui a pouco para tentar chegar a um acordo a respeito das novas regras do ICMS sobre combustíveis. Esta será a primeira reunião da comissão especial criada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, para tentar uma conciliação na arguição de descumprimento de preceito fundamental que questiona leis estaduais sobre o tema. Bom, vamos agora ao vivo conversar com a repórter Evne Araújo, que traz todos os detalhes sobre esse encontro. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Essa primeira reunião vai ser realizada de maneira virtual. Além de representantes dos estados e do governo federal, também foram convocados representantes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Tribunal de Contas da União. No ato que criou essa comissão, o ministro Gilmar Mendes também disse que os encontros vão servir para ouvir especialistas em contas públicas e também em arrecadação de ICMS. Estados e União têm até o início de novembro para entrar num consenso. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou leis que mudaram a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis dentro do percentual para operações em geral. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, é relator de ação direta de inconstitucionalidade que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal, movida pelos estados que contesta essas mudanças. Rafaela. Ok, Evne, muito obrigada pelas suas informações. Tchau, tchau. Bom, e ainda sobre o ICMS de combustíveis, a repórter Evne Araújo, ela fez uma reportagem sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu aos estados de São Paulo e do Piauí liminares que permitem a compensação financeira pela perda de arrecadação do imposto sobre a gasolina e outros serviços. Essa contrapartida vai ser feita por meio do abatimento das dívidas das unidades da Federação com a União. Maranhão e Alagoas já tinham conseguido decisões favoráveis no Supremo que permitem a compensação financeira. Na ação, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que o estado de São Paulo efetue, a partir deste mês, a compensação imediata das parcelas do contrato de dívidas com a União, como prevê a legislação. A forma como a dedução vai ser feita ainda não foi regulamentada pelo governo federal. Já em relação ao estado do Piauí, o relator suspendeu o pagamento das prestações da dívida pública em 13 contratos de financiamento com instituições nacionais e de fora do país, que chegam a 332 milhões de reais. Na decisão, o ministro argumentou que o Supremo Tribunal Federal tem deferido liminares para suspender atos do governo federal que possam comprometer a continuidade de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à população. Para Alexandre de Moraes, é possível afirmar em análise preliminar que a diminuição das alíquotas de impostos sem consultar as unidades da federação causa desequilíbrio nas contas estaduais e dificulta o pagamento de dívidas. O relator ponderou também que, nesses casos, a intervenção do Poder Judiciário é justificável até que se encontre um mecanismo que restabeleça o equilíbrio financeiro dos estados. A lei federal que reduz o ICMS sobre combustíveis entrou em vigor no mês de junho.
O imposto estadual incide ainda sobre outros setores considerados essenciais, como energia elétrica e comunicações, e agora não pode ser cobrado acima do teto previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal considerou válidas as leis de Minas Gerais, do Pará e do Amapá, que instituíram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, em 3 ações contra leis de Minas Gerais, Amapá e Pará, apontou que as normas criadas pelos estados que instituíram taxas de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais são inconstitucionais. Para a CNI, as leis geraram poder de fiscalização aos estados e fixaram unidades de padrão fiscal por tonelada de minério extraído, sendo que os estados não teriam competência para legislar sobre o tema e exercer poder de polícia. A CNI também argumentou que a matéria em questão criou o verdadeiro imposto, mascarado de taxa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, não há irregularidades nas leis estaduais. Os estados não legislaram sobre matéria minerária. As leis impugnadas dispõem sobre matéria tributária, instituição de taxa, e sobre atividade administrativa decorrente do exercício do poder de polícia, matérias próprias à competência legislativa dos estados. O ministro Edson Fachin, relator da ação direta de inconstitucionalidade 4785 contra a lei do Estado de Minas Gerais, apontou 2 fundamentos que sustentam a constitucionalidade da norma. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade, emanado de uma compreensão própria do federalismo cooperativo brasileiro. O segundo fundamento é o seguinte: a base de cálculo das taxas minerárias deve guardar razoável proporcionalidade entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos, observados os princípios da proibição do confisco e da precaução ambiental. O relator da ADI 4786 contra a legislação do Pará, ministro Nunes Marques, votou contra a ação da CNI. Não há qualquer dispositivo constitucional que vincule a receita de taxas, desde que observado, repito, um valor razoável em relação ao custo da ação do poder público. De modo que não prospera, ao meu ver, a alegação de que tais leis impugnadas vulneram os princípios da proporcionalidade e do não confisco. Na sequência, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, relator da ADI 4787 contra a lei do Amapá, seguiu o mesmo entendimento dos outros relatores. Afere-se que a exigência fiscal, já datada de quase uma década, não tem impactado os resultados das empresas. O que afasta, novamente, a falta de razoabilidade é a eventual aplicação do princípio não confisco. Não tem impactado os resultados das empresas que operam no mercado de mineração, mostrando-se exações suportáveis pelos contribuintes. Por maioria de 7 votos a 4, a Corte decidiu pela legitimidade da cobrança das taxas estaduais de fiscalização da atividade minerária. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o seminário O Pragmatismo e Análise Econômica do Direito. O encontro, que vai até às 9 da noite, debate as consequências econômicas das decisões judiciais. Ao todo, serão 5 painéis com debates sobre os impactos na economia comportamental e nos campos tributário, administrativo, processual e criminal. Os participantes vão analisar as consequências de uma decisão judicial na vida do cidadão e na economia do país. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, falou sobre a eficiência econômica na justiça. Dentro do âmbito pragmático, o juiz há de ter preocupação com consequências de sua decisão, não se baseando exclusivamente em conceitualismos e em generalizações.
Os participantes também debatem como o direito pode ser mais eficiente, analisando, por exemplo, a viabilidade de ingressar uma ação na justiça ou utilizar os meios alternativos, como a conciliação. A desburocratização e a informalidade do judiciário também é uma forma de tornar a justiça efetiva, segura e rápida. Além disso, seguir a jurisprudência já firmada também é uma forma de evitar desperdício de tempo e de gastos com ações com teses já definidas. O encontro é transmitido pelo canal do CNJ no YouTube e vai até às 9 da noite. Veja a seguir no próximo bloco, nós vamos falar sobre prevenção ao assédio. Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz cursos à distância com magistrados e servidores sobre esse tema. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem feito um trabalho intenso de conscientização sobre o assunto no contexto do Judiciário Estadual. Para isso, o tribunal tem feito cursos à distância com magistrados e servidores. A ideia é contribuir para a criação de uma nova cultura na sociedade. A prevenção ao assédio moral e suas várias outras formas no ambiente de trabalho é um dos focos do Poder Judiciário de Mato Grosso. E a atual gestão tem trabalhado para isso, atendendo à determinação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para todos os tribunais do país. Tanto que criou e implantou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário. Iniciou um ciclo de palestras em diversas comarcas, colocou um site no ar com informações e canais de comunicação com a comissão e está realizando um curso sobre o tema, voltado para magistrados, magistradas, servidores e servidoras. Nós sabemos perfeitamente que a partir do momento que a pessoa se vê totalmente humilhada, constrangida, isso mexe muito com o seu lado psicológico. Em formato EAD, ensino à distância, o curso conta com palestrantes e instrutores de renome estadual e nacional. O público pela plataforma Teams passou de 100 participantes, que demonstra o interesse dos colaboradores do Judiciário Estadual pelo assunto. Um dos aspectos abordados em uma das aulas foi a saúde no ambiente de trabalho. A Comissão de Saúde, ela sim carrega, ela cuida desse lado da saúde física e psíquica dos nossos servidores. Eu digo sempre que o maior patrimônio de toda e qualquer instituição é o seu recurso humano. A mulher da icônica imagem que simboliza a justiça no mundo todo é sempre representada assim, com os olhos vendados. Isto para demonstrar que ela, a justiça, não se deixa influenciar em suas decisões, nem mesmo pelas aparências. Isso, contudo, não quer dizer que a justiça esteja cega para o assédio. Muito pelo contrário, o judiciário quer contribuir para a construção de uma nova cultura na sociedade e também nos ambientes corporativos, trazendo o assunto para discussão. Bom, é para a gente repercutir o tema agora, a repórter Carolina Chaves. Ela conversou com a desembargadora Maria Erotides, que é tutora do curso EAD do ensino à distância no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu começo perguntando, esse curso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né, para combater o assédio sexual, moral e garantir a equidade de gênero, né,
esse curso do tribunal, ele é credenciado pela Infam, é isso? Nós fizemos esse credenciamento na capacitação, porque a importância de um curso credenciado para os magistrados é enorme. Além da sua capacitação em direitos humanos, porque toda capacitação em direitos humanos é importantíssima, além disso, ela pontua para efeitos de promoção na carreira. Então, é importante que o magistrado faça cursos que estejam credenciados pela Escola Nacional. É importante começar essa discussão e o combate ao assédio dentro da Justiça? É muito importante. Nós somos a sede da Justiça. A violação de direitos humanos no relacionamento interpessoal daqueles que compõem o Poder Judiciário é inadmissível. Nós temos que começar a justiça dentro de casa. Nós temos que dar exemplo de equidade no relacionamento, de respeito. Senão, com que autoridade nós vamos cobrar que as outras pessoas façam isso? O Tribunal de Justiça criou uma comissão para tratar especificamente desse assunto, do assédio, no âmbito do tribunal. O que a senhora tem percebido a partir da instalação dessa comissão? Eu assumi a presidência da Comissão de Enfrentamento ao Assédio, em segundo grau, em maio desse ano. Como eu já havia sido corregedora, eu conheço bem a estrutura do Poder Judiciário no Estado. Então, imediatamente, nós instituímos a Semana de Combate ao Assédio, Combate e Prevenção ao Assédio. E aí fizemos rodas de conversa nas comarcas que nós entendemos polos. E de lá, nós tiramos um material muito importante para poder elaborar esse curso de capacitação. Primeiro, nós constatamos que, diferentemente daquilo que nós pensávamos, a grande maioria do assédio não é vertical, ele é horizontal. Quando nós constatamos isso, nós pensamos, a nossa capacitação precisa ser nesse âmbito, nesse enfrentamento. Então, por isso, nós construímos um curso que tivesse essa visão, esse olhar, um olhar tanto para o magistrado quanto para os próprios servidores terceirizados, auxiliares e colaboradores, especialmente os estagiários. Nós precisamos também ter esse olhar, não só com os terceirizados, mas também com os estagiários, os acadêmicos de direito que estão conosco no âmbito do Poder Judiciário. Ninguém merece trabalhar num ambiente tóxico. Ninguém merece trabalhar num ambiente onde ele não é respeitado, onde ele não é feliz. Nós temos que trabalhar em ambientes que nos façam melhores a cada dia. E, pelo relato que nós ouvimos de casos já acontecidos e ainda não tratados, né, nós verificamos que o adoecimento do servidor levou à aposentadoria precoce, levou ao abandono do emprego. Né? Então, o que adianta isso? Nós queremos um Poder Judiciário eficiente, que trabalhe e que, principalmente, que traga alegria e felicidade às pessoas que colaboram. Prestar justiça, entregar a cada um o seu direito é ato de alegria, é motivo de alegria. Agora, doutora, qual é a próxima ação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para combater o assédio moral e sexual na Justiça mato-grossense? Nós já fomos chamados pela OAB local, já fomos chamados por câmaras municipais de municípios próximos da Grande Cuiabá, pedindo orientação porque eles querem implementar essa política de prevenção ao assédio. Então, o que nós queremos? Incentivar também tanto a produção científica, como incentivar também a utilização do registro feito pelo nosso canal. Nós queremos tratar as notícias de uma forma adequada, queremos tratar as notícias com eficiência, com rapidez, e queremos que também as pessoas nos contem o que aconteceu a partir dessa capacitação. Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra e um grande incentivo. Veja a seguir. Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de processos que discutem a contagem de pena em dobro em presídio de Pernambuco. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já.
A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de uma informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão de processos que discutem a contagem de pena em dobro em presídio de Pernambuco. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, reafirmou o entendimento de que não há ilegalidade na suspensão dos processos que discutem o cômputo da pena em dobro para os presos do complexo prisional do Curado, em Pernambuco. O ministro indeferiu um pedido de liminar em habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado para que a contagem em dobro fosse aplicada imediatamente em favor de um preso, o que poderia permitir sua progressão de regime penal. A contagem em dobro dos dias de pena cumpridos no Complexo do Curado foi determinada por sentença proferida em 2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como medida compensatória das condições degradantes do presídio. O preso representado pela Defensoria Pública pediu o benefício ao juízo da execução penal com a intenção de passar para um regime de cumprimento de pena mais brando. Mas o pedido ainda não foi analisado porque está pendente de julgamento um incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Defensoria Pública sustenta que o STJ deveria cassar a suspensão dos processos na Justiça Estadual e aplicar imediatamente a contagem em dobro. No entanto, para o ministro Jorge Mussi, a liminar requerida pelo órgão se confunde com o pedido principal do habeas corpus, que é a aplicação das determinações da Corte Interamericana, motivo pelo qual deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. A análise do mérito do habeas corpus será feita pela ministra Laurita Vaz, relatora na 6ª turma. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta segunda-feira a sessão de abertura do segundo semestre de 2022. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou na abertura sobre a reunião feita pelo tribunal com representantes das entidades fiscalizadoras das eleições de outubro, quando o TSE deu orientações sobre a fiscalização da votação. Bom, na sessão, o presidente do tribunal também pediu que as eleitoras e eleitores não acreditem em fake news. Com uma palavra direta que peço licença para dirigir às eleitoras e aos eleitores brasileiros. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores que a intolerância e a violência. Ficou alerta do presidente do TSE e voto não tem preço, tem consequência. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.